Olá! O Notícias da Câmara desta terça, dia 13 de setembro, começa falando sobre economia. A Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha para as distribuidoras. O preço médio por quilo comercializado passa de R$ 4,23 para R$ 4,03. O reajuste apresenta uma queda de 4,7%, o que pode reduzir o preço do botijão. E agora, saúde. A Central do Cidadão do bairro Alecrim vai passar a ser ponto de entrega de medicamentos para a saúde mental. Hugo Fernandes. A Central do Cidadão do Alecrim passará a ser ponto de entrega de medicamentos para doença mental. Antes, os remédios eram entregues no Hospital João Machado. A mudança foi organizada pela equipe da Unidade Central de Agentes Terapêuticos com a intenção de oferecer um atendimento com melhor estrutura e conforto para a população. Podem retirar os medicamentos os usuários cadastrados com laudo médico especializado, prescrição médica, documentos de identificação, cartão SUS, comprovante de residência e exames exigidos de acordo com cada caso. 7 medicamentos serão distribuídos na central. Confira quais são. Serão distribuídos o clozapina, lamotrigina, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e o respiridona, tradicional e em solução. A Central do Cidadão do Alecrim funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A disponibilidade dos medicamentos pode ser verificada por meio do WhatsApp. O contato é o 981410061. E ainda sobre saúde, o Instituto Atenta de Pesquisa Clínica está à procura de voluntários para fazer um estudo sobre dor lombar moderada. Veja como fazer para participar. O Instituto Atena de Pesquisa Clínica está fazendo um estudo com voluntários sobre dor lombar. Para saber um pouco mais sobre isso, a gente vai falar com Sanali Paiva, que é diretora do Instituto. Sanali, fala um pouquinho para a gente qual é o perfil da pessoa que pode participar desse estudo. Esse protocolo de pesquisa envolve uma situação muito comum na vida da gente, que é a lombalgia, dor lombar. É aquela dor que você foi abaixar para amarrar o sapato e quando vai subindo a coluna trava. Então, preferencialmente, a pessoa que tem essa dor aguda e que muitas vezes precisa ir num pronto-socorro, porque a dor é tão intensa que você não consegue melhorar ali com dipirona, com aqueles medicamentos que a gente usa habitualmente. Então, são pessoas entre 18 e 65 anos que têm uma dor lombar aguda. Claro que se a pessoa já teve essa dor outras vezes, não impede. O que não pode ser é pessoas com doenças outras, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, doenças graves. Uma outra coisa que a gente usa muito, principalmente aqui em Natal, é muito costumeiro se usar corticoide. Então, se a pessoa está tomando corticoide, também não dá. Sanali, sobre o estudo propriamente dito, como é que vai ser as etapas desse estudo? Como é que ele vai ser realizado? Por que etapas o voluntário vai passar até a finalização desse estudo? E qual a pretensão, né? Qual o objetivo principal dele? Então, o estudo dura rapidinho, é uma semana só, porque é uma dor aguda que a gente tem que resolver rápido e o remédio se propõe a isso, de reduzir a dor rapidamente. Então, com uma semana já está tudo resolvido. Na primeira consulta, a gente leva o paciente para fazer um raio-x, a gente mesmo leva, vai com ele fazer o raio-x da coluna e, basicamente, ao cabo de uma semana está tudo terminado. Como a pessoa pode participar e se tem um canal de contato que a pessoa pode acessar para poder participar como voluntário? Então, vamos começar pela última. Primeiro, o canal, né? O telefone do Instituto Atena é o 999920089. Então, liga para a gente, já agenda a consulta para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Segundo, quais os benefícios? Primeiro, que o voluntário ele tem que entender que o grande benefício para ele vai ser contribuir para a ciência. Sanali, para participar, tem algum custo para esse paciente? Esses exames que eles vão fazer aí no início desse processo vão ter algum custo para eles ou esse atendimento, essa participação é completamente gratuita? Não, o paciente não tem nenhum custo, muito pelo contrário, né? A gente ressarce o gasto com o transporte. Pesquisa clínica no Brasil não pode se remunerar o voluntário. Em alguns países, os voluntários são remunerados. No Brasil, isso não é permitido. Então, a gente ressarce o valor do gasto que a pessoa teve. A gente tem um valor fixo para pagar o transporte. E como é Natal e cidades ao redor, esse
esse valor sempre é suficiente. E a gente dá um lanche aqui na pesquisa. Então, basicamente, o voluntário não gasta nada, os exames são todos por conta do protocolo. E faltando 2 meses para o tão sonhado Enem 2022, os candidatos seguem na preparação de olho em uma vaga na universidade. A estudante Melissa Angélia pretende fazer engenharia de produção. Para isso, tem associado uma rotina intensa de estudos à alimentação adequada e qualidade do sono. Ela está com uma boa expectativa para o Enem 2022. Desde o começo do ano eu estou me mantendo bem constante, eu estudo umas 4, 5 horas por dia, mas sempre equilibrando com alimentação, sono, exercício físico, então eu pretendo continuar, não aumentar, seguir, permanecer no foco. E eu estou com a expectativa alta, acho que vai dar certo. O estudante Henrico Noronha está se preparando para ingressar no curso de medicina. Faltando 2 meses para o exame, ele pretende intensificar a rotina de estudos nessa reta final. A rotina tem sido muito puxada desde o início do ano, tanto em questão de carga horária de aula, assim como de estudo individualizado, tanto em relação à questão quanto teoria. Agora, nessa reta final, eu pretendo arrochar um pouco o nó, mas nada tão grande para não desgastar tanto para a reta final do Enem. As provas do Enem serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Serão 4 provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. O professor Marco Aurélio dá dicas de como se preparar nessa reta final para o exame. A dica é fazer muito exercício. Exercício, na verdade, até de Enems passados, caprichar nessa questão, quais são as suas dificuldades. Eu estou em dificuldade nesta competência, nesta habilidade, reforçar essas habilidades, reforçar essas competências. Tá? É chegar no momento de você agora pegar os pontos mais fracos, fortalecê-los, e pegar os pontos mais fortes e apenas revisá-los. Tá? É um momento de tranquilidade e uma sabedoria em cima de o que é que eu estou precisando mais. O professor também orientou sobre a redação, com dicas de como desenvolver um bom texto argumentativo. É sempre bom lembrar que a redação é uma dissertação argumentativa. Então o aluno ele vai pegar o texto e transformar aquele texto em uma pergunta. Certo? Para quê? Para que ele tenha um aspecto crítico em cima da redação. Porque senão ele vai ficar com a redação muito expositiva, falando só sobre o problema e não se posicionando em relação a ele. Então a primeira coisa que você deve perceber, eu tenho que ter um posicionamento crítico em relação ao tema, certo? Posso usar modalizadores que mostram o meu posicionamento crítico, infelizmente e tal, palavras que mostram que você não apoia aquele tema, que você tem alguma coisa contra aquele tema, e mostrar suas intervenções. E olha só, o projeto Aprendendo Mais, da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para professores alfabetizadores. Tarsila Costa. As inscrições para o programa de alfabetização de jovens e adultos Aprendendo Mais estão abertas até às 23h59 da próxima quarta-feira, 14. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita na página da Prefeitura do Natal por meio do endereço eletrônico natal.rn.gov.br/sme/concursos. Poderão disputar as vagas de professores pessoas com curso superior em pedagogia. Para coordenador é exigido licenciatura plena em pedagogia. Os salários são de R$ 2.577,27 para coordenadores e R$ 2.061,60 para professores. A seleção ocorrerá em 2 fases distintas, cada uma delas eliminatória, sendo a primeira a análise curricular e a segunda uma carta de intenção que deverá ser produzida pelo candidato. Esta segunda fase do processo seletivo somente para candidatos classificados na primeira fase. Acontecerá no dia 28 de setembro, às 19 horas, no CEMURI. Já o resultado final será publicado no dia 5 de outubro. Os interessados deverão enviar, por meio de formulário de inscrição, foto 3x4, carteira de identidade ou documento oficial com foto, CPF, frente e verso do diploma devidamente registrado pelo órgão competente, para pessoa com deficiência, laudo médico que comprove sua condição, além de autodeclaração de que é preto ou pardo. Alunos de Direito de uma faculdade particular de Natal realizaram uma visita à Câmara Municipal de Natal para conhecer mais sobre o trabalho desempenhado pelos vereadores e atividades parlamentares. Os alunos do 4º período do curso de Direito do UniRN iniciaram a visita à Câmara conhecendo as dependências da Escola do Legislativo Vilma de Faria. Por lá tiveram acesso a uma palestra sobre o trâmite dos projetos de lei criados pelos vereadores. A gente conversou um pouco sobre o processo legislativo, que é a forma como a Casa delibera,
que inclui desde quando o projeto é protocolado, desde quando o vereador tem a iniciativa, até o final, a votação e o encaminhamento para a prefeitura. Então, todo esse procedimento que é feito, que é acompanhado de perto pelo Departamento Legislativo, foi o que a gente teve a oportunidade de mostrar para eles, explicar como funciona, para que eles entendam melhor como é que a Casa Legislativa se processa tudo. Após a palestra, os universitários conheceram os vereadores e acompanharam a sessão ordinária. Muito importante para conhecer como se dá o processo legislativo realmente, até mesmo para caso tenha algum interesse em atuar nessa área propriamente dita do direito. O processo legislativo, entender ele na teoria é um pouco mais difícil. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente associa muito aos princípios constitucionais e como ele funciona de verdade. Então, vir aqui é aprender de verdade, coisas que na teoria a gente não tem tanto acesso. A professora do curso destacou a importância dos alunos terem a oportunidade de conciliar os conhecimentos teóricos, observando a organização política e administrativa da Câmara. Esse contato ele é relevante para toda a sociedade. Mas para os alunos do curso de Direito, acaba sendo ver na prática aquilo que eles aprendem na teoria em sala de aula. Então está dentro da nossa Constituição todo o processo legislativo, mas verificar como é que esse ambiente político, como esse ambiente da administração pública funciona em loco, desenvolve cada vez mais o aluno. Ainda sobre os assuntos do Legislativo, os vereadores de Natal se reuniram em sessão ordinária para apreciar os projetos de lei voltados aos interesses da população. Entre os projetos aprovados em segunda discussão, uma matéria que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia no município de Natal. A iniciativa é do vereador Ranieri Barbosa. Esse é um projeto que vem a quebrar paradigmas, porque as famílias que se credenciam para serem adotantes, que é um gesto nobre, mas muitas procuram primeiro crianças recém-nascidas, depois crianças brancas. E esse projeto traz uma política de inclusão para promover e incentivar a sociedade, trazer um despertar de inúmeras crianças que estão fora dessa faixa etária da idade, fora desses critérios. Então, que sejam crianças negras, pardas e que já estejam fora dessa faixa etária. Também em segunda discussão, os parlamentares aprovaram a criação do Programa Municipal de Residência Escolar. O projeto é do vereador Luciano Nascimento. É a parceria dos alunos de licenciatura das universidades públicas e privadas possam estagiar nas escolas municipais. Então, as escolas municipais necessitam muito de estagiários para que possa fazer essa parceria. Também em segunda discussão, os vereadores aprovaram o Dia da Troca de Livro nas escolas públicas do município de Natal. A matéria é de autoria do vereador Roberto Paulino. É um projeto para facilitar a leitura pelas crianças. As crianças mais pobres, as famílias mais pobres não podem comprar livro, porque se comprar livro não come, precisam comprar comida para se alimentar. E as escolas têm bibliotecas muito deficientes. Então o dia da troca de livro é para que as famílias que têm poucos livros, uma família que tem uma criança tem 2 livros, tem 1 livro, troque com outra família. Então no final, 10, 20 famílias, que cada uma tem 1 livro ou 2, vão colocar à disposição ali todos os alunos 50, 100 livros. E isso vai dar um acervo maior para todas as crianças. E agora o nosso giro de notícias, G1RN. Agentes descobrem plano e frustram tentativa de fuga de internos no case Pitimbu em Natal. Tribuna do Norte. Servidores públicos do Rio Grande do Norte cobram parcela do 13º em setembro. Agora RN. Justiça Eleitoral recebe mais de 10 mil denúncias de propagandas irregulares. Grande ponto, instalação de tubos da nova rede de drenagem da Rua Mirassol é iniciada. Bom, e eu me despeço por aqui, até a próxima edição.